militar estava dando outras entrevistas, dos bombeiros, desculpa, porque é a polícia militar, isso, né? não deixa de os bombeiros ser. da polícia militar. E estava dando outras entrevistas, né, sobre o mesmo assunto também, que são esses afogamentos, 3 nesse final de semana em Foz do Iguaçu, um na sexta e um no sábado, né? E 2 no sábado, isso. 2 no sábado, que é um caso com 2. Isso, exatamente. Né? Agora, diferentes, os 2 casos, bem diferentes um do outro, né? O de sexta do Parque Aquático com o do Rio do sábado, são situações diferentes, imagino que de cuidados diferentes também, né? Tenente, boa tarde, né? Obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço, boa tarde. Exatamente. São 2 casos distintos, até mesmo pelos cuidados que devem ser tomados nesses casos de afogamento. O que a gente teve na sexta-feira foi com relação, a princípio, ali pela questão do próprio ralo de sucção, a bomba de sucção dentro de uma piscina. Está confirmado isso, então, Tenente? Foi o ralo de sucção da piscina? Isso, na verdade, o Corpo de Bombeiros ele chegou para prestar o atendimento na sexta-feira, mas já havia uma equipe do SAMU, até inclusive com o médico, prestando esse atendimento, então foram eles que fizeram até o encaminhamento da garota ao hospital. E a parte de investigação ficou daí a cargo da Polícia Civil, né? A polícia está fazendo a investigação para determinar aí as causas desse afogamento. Já no sábado, a ocorrência de sábado, a gente pode ver algumas questões que entraram em questão. Pelo que foi repassado até pela família que estava próxima, uma das crianças ela estava se afogando e o irmão foi tentar auxiliar, né? Foi tentar ajudar, vindo infelizmente os 2 a óbito. Então, essa é uma questão que a gente orienta bastante a população para que, num caso desses, qualquer pessoa que visualize alguém se afogando, que ela acione o Corpo de Bombeiros para que a gente possa prestar o salvamento mais eficaz, né, da maneira mais correta possível, evitando aí que a gente tenha outras vítimas num caso de afogamento. Os cuidados para, no caso de piscina, né? Crianças na piscina, até adultos, né? São cuidados diferentes, mas há casos de mortes que a gente às vezes escuta de até um adulto, né? Que se atirou na piscina de mau jeito, alguma coisa acontece. E o caso do ralo de sucção, que não é a primeira vez que pelo menos eu escuto falar disso, né? É o ralo mal tapado, o que acontece? Isso, a gente até tem uma lei municipal que regulamenta a questão desses ralos aqui na cidade, a questão também das bombas de sucção e abotoaduras de emergência, né, caso seja necessário para que elas sejam acionadas, mas de qualquer forma, independente de legislação ou não, a gente sempre fala da perícia, né, da perícia por parte também dos responsáveis, dos pais que estejam junto acompanhando para que, caso seja verificado qualquer situação anormal, para que avisem um responsável, seja nessa questão de piscinas, a gente sabe que pode acontecer até dentro de casa mesmo, né, piscinas de casa. A gente fala em parque aquático, balneário, mas tem piscina nas casas das pessoas, né? Isso, e às vezes a gente pode até ver que a profundidade não é grande, mas a criança está ali se divertindo e a criança às vezes ela entra na água, ela não tem uma preocupação muito grande, né, com cuidados. Então, a gente sabe que, por parte dos pais, a gente sempre tem que ter uma supervisão maior para que as crianças elas possam ter mesmo um momento de lazer, descontração, evitando aí possíveis danos à saúde, inclusive um afogamento e um óbito, né? E por parte dos adultos, que é interessante a gente falar também, existe a questão do consumo de bebidas alcoólicas, né? Na piscina a gente vê até que é um caso mais, por ser um espaço mais restrito, a gente consegue administrar um pouco melhor, mas começando aí o calor mais intenso aqui na região, a gente tem os nossos rios, nossos lagos, nossas prainhas aqui na região, e a gente sabe que a ingestão de bebida alcoólica, antes de se entrar na água, ela é um fator aí primordial também para esses casos de afogamento. É o principal caso de afogamento em adultos? A gente pode considerar como um dos principais, porque a gente sabe que quando a pessoa ela bebe um pouquinho, ela se acha um pouco mais forte, ela fica sem medo, ela fica sem receios, então ela acaba não prestando atenção e cuidando aí dessa parte de margem, de se distanciar da margem, querer mergulhar, até que você comentou agora há pouco, né? Mergulhar de cabeça, sem conhecer o lugar, pode acabar batendo a cabeça, tendo o que a gente chama de TCE, né? Que é um traumatismo crânioencefálico. Então, a gente sabe que várias questões elas podem culminar aí no afogamento, resultando até no óbito. Essas duas... A senhora chegou aí no Rio Boicina, nessa parte onde as crianças se afogaram? Não, esse eu não cheguei nessa mas o relato é que o rio seja o Rio Boici, mas é uma parte menor do rio, né, que já não é fundo, né, é raso, e mesmo assim aconteceu esse acidente, né? O que pode ter causado isso? Uma das causas, das possíveis causas, pode ter sido mesmo querer pular da margem para o rio, né, da margem para dentro da água, e às vezes acabar caindo numa correnteza um pouquinho mais forte. Foi também que eu falei ali, às vezes a criança, ela está brincando, ela não se dá muito conta que ela está se distanciando, e daí quando ela percebe, ela pode ter um
um pouco de nervosismo, fica assustada e daí começa a engolir água, né, ingerir água ali no caso do afogamento. Então, são vários casos que a gente pode elencar como sendo das principais causas, e nessa situação específica do sábado, provavelmente algum desses fatores foi o que acabou gerando esse afogamento. E daí a menina, 9 anos, né? De 9 anos, ela estava se afogando e o irmão de 14 tentou salvar. Isso. E se afogou também. Qual é o procedimento quando a gente vê uma pessoa se afogando? O primeiro passo que deve ser tomado é ligar para o Corpo de Bombeiros 193. Não é tentar salvar? Não é tentar, porque o que a gente fala? Quando a pessoa está se afogando, ela entra num estado natural de desespero. A gente sempre preconiza, né? A gente sempre tenta falar, tenta manter a calma, mas a gente sabe que numa situação verdadeira isso pode ser meio difícil para a pessoa. Então, quando tem uma pessoa se afogando e uma outra tenta ajudar, ela pode acabar se tornando outra vítima, porque o afogado, ele tende a querer ficar fora d'água. E ele tende a ficar pelo menos com o nariz fora d'água para ele poder respirar. Ele vai se agarrar. E para isso ele vai se agarrar em qualquer coisa que ele veja pela frente. E se tentar puxar com alguma outra coisa? Isso, então o que a gente fala, principalmente assim, tentar jogar alguma coisa para a pessoa se agarrar, um material flutuante, às vezes até garrafa PET, porque o pessoal está fazendo um churrasco perto do rio, alguma coisa assim. Garrafa PET, ela funciona também como um objeto flutuante se ela estiver fechada. E, enquanto isso, pelo menos a pessoa que está na água ali, que ela está meio desesperada, ela consegue ter ali uns segundos para poder tentar se acalmar, para respirar melhor até a chegada do Corpo de Bombeiros. Tenente, a senhora falou no começo de que há uma legislação pertinente, essa questão de piscinas, de parques aquáticos, quanto aqueles equipamentos de sucção da água, coisa parecida. Qual seria, digamos, e se já existe isso, uma exigência de equipamentos exatamente para evitar de que o cabelo da criança, ou de uma pessoa adulta também, que pode ser ali, digamos, puxada de uma certa forma, que segura a pessoa. Essa legislação prevê digamos assim, um equipamento preventivo para que isso não ocorra? Isso, existe essa previsão por norma, então até mesmo as academias, clubes e até dentro de casa, as piscinas que já existiam, elas sofreram algumas modificações com relação a essa previsão, e as pessoas mais indicadas para especificarem e colocarem todos os regulamentos, mostrarem o material disponível, são as empresas que fazem essa instalação de piscinas, instalação e manutenção de piscinas. Por parte do Corpo de Bombeiros, a gente faz as vistorias, né, contra incêndio e pânico nos estabelecimentos privados e públicos de forma corrente, né, como a gente já vem desenvolvendo esse trabalho. E, em específico, essas questões de piscina ficam daí a cargo essas empresas que elas fazem essa instalação e manutenção, elas têm esse conhecimento mais técnico para poder delimitar sobre o que está certo e o que precisa ser modificado. Antecedendo a sua vinda, Tenente, nós estávamos comentando aqui que o verão nem começou praticamente, né? Exatamente. Já está dando, digamos, esses acontecimentos fatais na cidade, né? Com o aumento das temperaturas e as pessoas vão mais para os rios. Aqueles que têm condição das piscinas vão para as piscinas, mas aqueles, principalmente as crianças, elas vão procurar os rios próximos aí para se livrar do calor. Como é que o Corpo de Bombeiro está se preparando para enfrentar esse verão? Isso, aqui na região a gente tem as nossas prainhas, né, artificiais, então a partir do dia 22 de dezembro a gente começa efetivamente a nossa Operação Verão na Costa Oeste. Então esse é um trabalho desenvolvido por todo o Corpo de Bombeiros no estado do Paraná. Então a gente sabe que o forte acaba sendo na Costa Leste, pelas praias, né, que a gente tem os postos de guarda-vida e os guarda-vidas trabalhando todos os dias nessa prevenção, mas aqui na Costa Oeste, como a gente tem também as nossas prainhas, a gente também tem um destacamento nosso, alguns militares que trabalham nessa parte preventiva. Então, a gente até orienta que até a chegada, obviamente, desses guarda-vidas, até o início efetivo dessa Operação Verão, que as pessoas elas tenham essa prudência quando elas forem se banhar e que a partir do dia 22 de dezembro, quando a gente começa efetivamente a Operação Verão, que elas procurem os postos de guarda-vida para que elas possam nadar próximo, tendo assim mais segurança e mais conforto mesmo numa área de lazer. O Corpo de Bombeiros aumenta o efetivo nessa época?
A gente tem um remanejamento de efetivo. Para a Costa Leste, até tendo em vista a maior necessidade de pessoas, porque a gente sabe que tem um fluxo muito maior de pessoas lá na praia, a gente tem um efetivo de todos os quartéis do Paraná que são mandados para lá. E aqui na Costa Oeste também, como a gente tem necessidade desse efetivo, a gente tem daí um remanejamento de pessoal para trabalhar nessas prainhas. Aumenta o número de Isso. Em casos de balneários, clubes, parques aquáticos, é obrigatório ter um bombeiro civil? Não sei se é bombeiro civil que faz esse trabalho também. Isso, né? é uma pessoa que ela tem um credenciamento para trabalhar como num caso de salvamento. Não são bombeiros militares, então que a gente atua preventivamente, como eu falei, nessa questão da Operação Verão. Nós temos os postos nas prainhas, né, nos municípios aqui da região, e nessa parte privada de clubes e estabelecimentos privados, é de obrigatoriedade do clube que ele contrate guarda-vidas civis para poderem trabalhar nesse período, principalmente de maior fluxo de pessoas. Gustavo, tem alguma dúvida sobre esse assunto? Vai muito ao encontro do que o Enio já perguntou, principalmente na prevenção com crianças, né? Como que os pais eles podem lidar com as crianças em situações de risco, né? Porque a orientação é não tente salvar, mas eu fico imaginando aquela criança de 4, 5, 6 anos de idade que está se afogando, né? Como que o pai, tirando a criança ali de dentro, quais são os primeiros socorros que ele pode fazer conseguindo tirar uma criança, por exemplo? O que a gente sempre fala, basicamente, é a questão de lateralizar a vítima, né? Seja ela criança ou adulto, colocar ela de lado para que aquele fluxo, para aquela água que provavelmente ela tenha aspirado, consiga sair, para que ela não fique se afogando continuamente, vamos dizer assim. Mas coloca a vítima de lado, então. Isso, coloca a vítima lateralizada para que aquele fluxo de água ele possa sair. E daí a gente fala das questões básicas de segurança, né? Por exemplo, a gente fala começar a massagem cardíaca, se a vítima ela estiver inconsciente. E isso também parece, a gente sempre vê em filme, vê na TV, questão de apertar ali a parte do peito para voltar o batimento cardíaco, mas ele também tem uma maneira certa de ser executada. Por isso que a gente fala, no ímpeto a gente entende, né, familiar, amigo, a gente vê uma criança, vê mesmo um adulto se afogando, a gente tenta ajudar de alguma forma, mas às vezes essa ajuda ela pode acabar mais atrapalhando do que ajudando. Então, o procedimento básico que a gente fala é conseguiu retirar da água, coloca a vítima de lado para que ela consiga expelir aquela água que provavelmente ela já engoliu, e se não conseguir, não obtiver êxito, que ligue para o Corpo de Bombeiros, mesmo tirando da água, para que a gente faça daí a manobra, a massagem cardíaca da forma correta para tentar fazer essa reanimação. Que às vezes esses lugares mais afastados, né, o CIAT, né, o Corpo de Bombeiros demora a chegar, então a pessoa vai querer fazer alguma coisa, ajudar de alguma maneira. Então tirar da água, deixar de lado e Isso, espera. Coloca de lado, e a gente tem a questão também, verificar alguns sinais básicos. Isso é muito importante quando a pessoa ela liga para o Corpo de Bombeiros, não só no caso de afogamento, em qualquer caso de acidente, poder passar com o máximo de detalhes possível a situação atual da vítima. Então, por exemplo, se ela está acordada, né, se ela está consciente, se ela, no caso de afogamento, se ela está soltando espuma pela boca, porque quando a gente já tem um caso de espuma saindo pela boca, porque a oxigenação ela já está bastante reduzida, então a gente precisa fazer uma administração de oxigênio, que daí o Corpo de Bombeiros na ambulância, a gente tem ali o cilindro com oxigênio para ser ministrado nessa criança, nessa vítima, né? Se também informar para o Corpo de Bombeiros se já está saindo sangue também pela boca, porque todos esses são sinais de agravamento no quadro do afogamento. Enquanto esse deslocamento por telefone, o Corpo de Bombeiros vai dando alguns procedimentos para a pessoa? Exatamente. A pessoa, então, a gente pede para que a pessoa que ela vai acionar o Corpo de Bombeiros, ela tenha pelo menos um pouco de calma para que a gente possa ir repassando as informações prévias e ele vai poder executando essas informações até a chegada da ambulância no local. Bom, são 1h05. Eu tenho uma pergunta do internauta que acabou de nos ligar, que ele acabou de entrar no carro e pegou sua entrevista. Ele pergunta o seguinte, tenente, se naquele momento, quando o bombeiro chegou lá, foi registrado afogamento mesmo, viu algum indício de violência ou não? Dá para se falar alguma coisa? Esse é do caso dos irmãos, no sábado?
A princípio, a gente chega e a gente sempre fala que a prioridade do Corpo de Bombeiros é na vítima, né? Então, a gente faz ali uma segurança do local para poder prestar esse atendimento, mas a gente já ficou sabendo, já foi tomado conhecimento também de que a Polícia Civil já está fazendo essa parte investigativa para ver se pode ou não ter havido alguma incidência criminosa. Que não tenha sido um simples acidente. Né? Exato. A gente não pode julgar com certeza, né? Porque, igual a gente fala, a gente chega no local quando a situação já aconteceu. Mas até pelo que foi repassado ali pelas pessoas que estavam próximas, as crianças a princípio estavam brincando e acabaram se afogando. Mas outros detalhes, informações serão repassadas, né, pela polícia que está fazendo a investigação para poder passar resultados aí da possível perícia mesmo. Ok. Muito bem, 1h07 agora, passamos o nosso tempo, mas por um bom motivo. Tenente Ana Paula, muito obrigado por ter vindo aqui. E a gente vai voltar a conversar com ela, porque a gente tem Réveillon aí, final de ano as prainhas, né, Enes? Lota, Santa Terezinha, Santa Helena, São Miguel, as praias lotam, os nossos parques aqui, rural, a gente tem muita área rural, tem muito balneário. Isso. Então, assim, gente, a gente fala, a gente sempre nunca imagina o que vai acontecer com a gente, com o familiar da gente, né? A gente fala para os outros, às vezes, eu sempre digo, a gente vem para o microfone muitas vezes, e a gente não precisa só ditar regras para os outros, é igual o pai e a mãe, né? Pai e a mãe não precisa só ficar ditando regra. O filho olha, será que meu pai está cumprindo? Mesma coisa que nós do rádio, vocês que da segurança. A gente fica ditando regra para os outros, mas a gente mesmo cumpre. Então é um fato que a gente chama muita atenção e que todos, né, todos nós, um cuidando do outro, a vida com certeza vai ser bem mais fácil. Obrigada por ter vindo, Tenente. Eu que agradeço e só deixar reforçando mesmo esse aviso do Corpo de Bombeiros que a prevenção é sempre o melhor remédio, né? Então, para que a gente possa aproveitar aí com tranquilidade esses momentos de lazer, para que todos tenham um pouquinho da consciência, da responsabilidade e evitando aí tragédias como as que a gente vem acompanhando. E o telefone de emergência do bombeiro é o? 193. Qualquer situação, então, envolvendo casos de afogamento, que a pessoa ligue 193 e passe o máximo de informações possíveis da vítima para que a gente possa prestar esse melhor atendimento. Ok, tá aí a Tenente Ana Paula, do Corpo de Bombeiros em Foz do Iguaçu. Muito obrigado, Tenente. São 13h08. Obrigado, então, pela audiência. Amanhã nosso convidado, Felipe Mansur, lembrando todos os ouvintes, nós vamos estar reforçando a nossa programação, até um pedido aqui do Codefós, discussão da PEC, da educação, amanhã na Câmara, a partir das 19h, Dante. Tá bom, e o Felipe amanhã vem dizer que segundo colocado não tem que assumir prefeitura, né? Ele prefere nova eleição se o Paulo não puder assumir. São 13h09 agora. Até amanhã, então. Tchau.